Olá, meu povo, bom dia a todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos gratos a Deus por estarmos aqui hoje, aqui às 7 horas e 35 minutos, um pouquinho atrasados aí, né? Do dia 24 de outubro de 2021. Estamos aí, portanto, há 68 dias de 2022, né? E hoje também, meus caros, é um dia para nós agradecermos a Deus por estarmos vivos, com saúde, né? E hoje também é dia da nossa live da EBD, a nossa já oficialíssima live da EBD. Deixa eu só me ajeitar aqui. Pronto. Pois bem. A nossa já oficialíssima live da EBD, né? E como vocês sabem, sempre vai ao ar todos os domingos neste horário, né? Entre 7h30 e 8h30, né? Pois bem, e hoje nós vamos estudar, né? Desde o início do mês de outubro estamos estudando aqui este trimestre das lições bíblicas de adultos, quarto trimestre das lições bíblicas de adultos, né? Estudaremos até o mês de dezembro, né? Cujo título é, deixa eu mostrar aqui mais de perto, o apóstolo Paulo, lições de vida, da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Tranquilos? E hoje, no dia 24/10, vamos estudar a lição de número 4, cujo título é este aí que vocês estão vendo, tá? Paulo, a vocação para ser apóstolo, tá? Pois bem, e o nosso texto áureo se encontra na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, e o versículo também de número 1, que assim está escrito: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. A verdade prática assim nos diz: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Tá? Pois bem, a gente vai esmiuçar um pouquinho isso durante a nossa aula. Tranquilos? Pois bem, a nossa leitura bíblica em classe, a nossa tradicional leitura bíblica em classe, se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículos 15 a 22, e depois iremos para a Epístola aos Gálatas, capítulo de número 1, versículos 11 ao 18. Tranquilos? Vamos avançar. Diz assim, livro de Atos, capítulo 9, versículos 15 a 22. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. E, tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava
a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Agora, nós vamos para a Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1, versículos 11 ao 18, que assim está escrito: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E, na minha nação, excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais, ou de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Bem, meus caros, aqui está a nossa leitura bíblica em classe. Muito bem. Muito bem. Bem, inicialmente, quero pedir a vocês que nos assistem, você que é evangélico e tal, que compartilhe as nossas lives, mandem seus coraçõezinhos, seus joinhas aí, você que estiver nos assistindo pelo celular, tá? E é isso. E você que ainda não é evangélico, que está nos assistindo, desde já, o meu muitíssimo obrigado, Se você puder e quiser ter uma Bíblia à mão, será de bom grado. E, no final, querendo, aceite Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Tranquilos, meus caros? Bem, vamos avançar. Inicialmente, cumpre-nos trazer aqui para vocês, para nós, para o nosso estudo hoje, a definição de vocação. O que é vocação? A vocação, em linhas gerais, falando aqui em termos bem corriqueiros, bem simplórios, é a aptidão, a aptidão para o exercício de determinada atividade, função ou carreira, falando aqui também em termos profissionais, tá? E essa vocação, ela é detectada a partir do momento que o indivíduo começa a manifestar determinadas inclinações, alguns sinais de que ele vai provavelmente seguir aquele caminho, aquela carreira, tá? Em alguns casos a vocação é propriamente dito a carreira, tá? Até porque o apóstolo Paulo, inclusive, ele vai usar essa nomenclatura em determinados momentos da sua jornada ministerial. Tranquilos, meus caros?
E, dito isto, importa dizer que o apóstolo, ele era vocacionado, tá? Pois bem, a vocação dele aqui, né, neste caso específico, ela veio diretamente do Senhor, tá? Já já a gente vai aprofundar um pouco mais essa questão da vocação. Tranquilo, meus caros? Importa também explicarmos em caráter introdutório o que vem a ser apóstolo. Em outras lições, né, mais especificamente no segundo trimestre das lições bíblicas de adultos, quando estudamos sobre dons espirituais e ministeriais, tivemos uma lição na qual nós tratamos sobre o ministério de apóstolo. E lá nós falamos, né, sobre o que vem a ser o ministério de apóstolo. Em linhas gerais, importa dizer que o apóstolo é, em grego, apostoleios, né, que vem de uma raiz grega apostoleia, tá? Que originariamente significa embaixador, tá? Aquele que é enviado com uma missão específica para levar uma mensagem ou um tratado ou coisa do tipo, tá? Falando aqui em termos técnicos, né? Pois bem, e neste contexto, importa dizer que o apostolado, ele foi extinto lá nos tempos de Paulo e dos outros 12, tá? De sorte que hoje não existe mais ministério de apóstolo. Hoje, o que nós temos é uma comunidade apostólica. Já já a gente retoma isso, tá? Pois bem, né? E assim, o significado de apóstolo em linhas gerais é aquele que exerce a condição de embaixador, tá? Só para nós entendermos um pouquinho isso. Quem quiser maiores considerações sobre isso, eu convido a assistir às nossas lives anteriores, sobretudo a do Ministério de Apóstolo, que está aí na nossa linha do tempo, gravada, e também está no nosso canal lá no YouTube, EBD Palavra Viva, tá? Vai lá, dá uma batida lá, se inscreve, né? Se alguém quiser o link, depois eu posto aí nos comentários para você ir lá se inscrever. Precisamos atingir 1000 inscritos para também transmitirmos a nossa live da EBD pelo YouTube, né? Para que muito mais vidas sejam alcançadas. Tranquilos? Pois bem, vamos falar um pouco sobre o apostolado, né? O ministério de apóstolo, né? Primeiramente, basicamente, é necessário nós destacarmos algumas premissas. O apostolado, ele é composto de doutrina e requisitos, tá? Pois bem, e vamos falar justamente sobre a doutrina apostólica. O que vem a ser a doutrina apostólica, né? Nós vamos já começar aqui o nosso tradicional tour pela Bíblia, né? E vamos aqui rapidinho no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, né? E o versículo de número 42, em que os discípulos assim nos narram o seguinte. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O que vem a ser a doutrina apostólica, ou doutrina dos apóstolos, como diz o texto bíblico aqui? Basicamente, meus caros, são os evangelhos, tá? Esta doutrina, eles aprenderam de Jesus Cristo.
Dito de outro modo, a doutrina que os apóstolos estavam aqui a afirmar na igreja primitiva, como base da igreja primitiva, era, na verdade, a doutrina de Cristo, tá? Ah, irmão, mas o texto diz doutrina dos apóstolos. Sim, é verdade. Mas os apóstolos aprenderam de quem? Aprenderam de Jesus Cristo. Não esquece que aqui nós vemos o discurso de Pedro, tá? Pedro e os demais e os outros, eles estavam com Jesus. Enquanto eles estavam com Jesus, eles eram chamados de discípulos. E depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, deu-lhes as últimas instruções e os colocou na condição de apóstolos e os orientou que aguardassem a promessa do Pai, que seria a descida do Espírito Santo, que culminou exatamente com o dia de Pentecostes. Tranquilos, meus caros? Bem, então aqui nós temos a doutrina apostólica, que é, na verdade, a doutrina que os apóstolos aprenderam do Senhor Jesus e agora eles estavam fundando a igreja primitiva lastreada nessa doutrina, tá? Então, por isso que o texto diz doutrina dos apóstolos ou doutrina apostólica, tá? Que são expressões sinônimas. Tranquilos? Bem, e já que falamos de Cristo, importa dizer que Cristo é o maior de todos os apóstolos, tá? Inclusive isso está em Hebreus capítulo 3, versículo 1. Pois é, pela primeira vez na história a gente vê o Senhor Jesus sendo chamado de apóstolo, tá? Querem ver isto? Eu achei interessante, né? Tanto que quando eu ministrei na live sobre o ministério de apóstolo, eu trouxe essa questão aqui, né? E estou retomando ela só porque é algo realmente importante. Olha o que nos diz o trecho, Hebreus 3, 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, olha de novo aqui a vocação, tá vendo a vocação? Considerai a Jesus Cristo, apóstolo, e sumo sacerdote da nossa confissão. Viram? Então aqui nós vamos ver basicamente que o apóstolo ele é um embaixador. Porque primeiramente Jesus, antes dos apóstolos, Jesus foi enviado pelo Pai, né, para difundir este evangelho do reino, este evangelho de poder, tá? Que hoje constitui o cerne da doutrina bíblica para a igreja cristã atual, tá? E este apostolado, meus caros, ele, como eu disse no início, ele comporta alguns requisitos, que são os requisitos essenciais ao ministério apostólico. Vamos para a epístola de Timóteo, primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, tá? Versículos 1 a 5. Olha o que nos diz o trecho sagrado. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Enfim, e aqui abaixo o apóstolo também traz mais outras características inerentes à função episcopal. E já que estamos falando de episcopado,
o apóstolo Paulo menciona aqui logo no início da nossa narrativa que nós lemos, né? Que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas o que vem a ser episcopado? Né? Episcopado é gênero ministerial, tá? Do qual nós destacamos aqui o de apóstolo. Mas tem outras espécies de episcopos, tá? Tem o presbítero, tem o pastor, tem o evangelista, né? Tem o mestre ou doutor, né? Não vamos aqui incluir o profeta, porque o profeta, em linhas gerais, foi extinto em João Batista. Não há mais um ministério de profetas, tá? Mas isso, a gente já tratou disso lá, quando falamos do ministério de profeta. Remeto vocês à nossa live lá sobre o tema, tá? Que nós tratamos no segundo trimestre das lições bíblicas. Se está aí na nossa linha do tempo, é só dar uma batida lá, tá? E assistir novamente. E lá vocês vão entender as particularidades acerca do ministério de profetas. Pois bem, meus caros, importa dizer também que hoje, como eu falei no início da aula, não há mais um ministério apostólico. Foi extinto nos dias de Paulo e dos demais apóstolos, dos 12, tá? Só existiram aqueles, né? Hoje nós temos uma comunidade apostólica, que é a Igreja de Cristo, tá? Isso está narrado, nós vamos ver isso aqui. Jesus lançou essa ideia lá no Evangelho de Mateus. Querem ver? Mateus capítulo de número 28. Já achamos aqui. Mateus 28. Já achamos aqui a passagem. Tá? Versículos 18 ao 20. E ele nos diz assim: E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Veja, aqui Jesus está enviando quem? A igreja, tá? Na qualidade de embaixatriz de Cristo, tá? Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Vejam que aqui nós vemos o Senhor Jesus dando as instruções derradeiras, tá? E orientando eles, os agora apóstolos, a ensinarem. Mas é só os apóstolos? Não. É toda a igreja, tá? Porque os apóstolos estavam encarregados naquele momento de fundar as bases da igreja primitiva, que assim foi feito, né? E quando Jesus diz, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, está a se referir à doutrina apostólica, que nós falamos agora há pouco, que na verdade é a doutrina do próprio Cristo, a doutrina cristã, a doutrina que eles, apóstolos e a igreja primitiva, aprenderam do Senhor Jesus Cristo, tá? Os apóstolos aprenderam diretamente com Jesus e a igreja aprenderam através dos apóstolos, tá? Dos apóstolos e dos pastores, dos mestres que vieram na posteridade, tá? E hoje através de nós, né? Então, meus caros, aqui nós vemos que a igreja é hoje essa grande comunidade apostólica. Sim, porque ela detém a mesma autoridade espiritual que detinham os apóstolos, tá? Ela hoje possui esta vocação genérica, né? Que é a grande comissão, o ide de Jesus, o ide imperativo, ide por todo mundo, tá? Então, meus caros, esta é a ideia que hoje se tem do apostolado. Mas não existem mais pessoas específicas exercendo esse ministério, tá?
Não existe sucessão apostólica. Isso a gente já viu e estou só retomando só para deixar claro. Tá? Bem, agora importa-nos falar sobre o apostolado paulino. Esse sim merece destaque. Tá? Inicialmente, importa-nos dizer que o apóstolo São Paulo, ele é, como disse o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Nós vemos que o apóstolo Paulo, o ponto de partida principal da sua vocação se dá exatamente pelo fato de que ele agora é um vaso escolhido. Querem ver? Nós vamos aqui voltar à nossa leitura bíblica em classe, onde está escrito o seguinte, Atos 9,15. Disse-lhe, porém, o Senhor, aqui foi o Senhor Jesus falando para Ananias, o homem que orou por Saulo para que ele voltasse a enxergar. Tá? Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este quem? Paulo, é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Vejam que coisa interessante, meus caros. Aqui nós vemos Paulo sendo chamado na qualidade de vaso escolhido. Tá? E aqui a gente já observa essa questão. Nós vamos ver, sabe onde isso? Destacamos aqui. Então, destacamos aqui um trecho do livro do comentarista. Tá? Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. O livro que serviu de base para a lição. Olha o que nos diz. Olha o que nos diz aqui o trecho que eu destaquei. Deus escolhera-o de antemão para conhecer a vontade de Deus. Tá? Qual era a vontade de Deus para Saulo? Era torná-lo um embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho. Tá? E isso está aqui no versículo 20, tá? De Atos 9, que está na leitura bíblica em classe, que vai nos dizer assim: e logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Viram? Sobre a mensagem paulina, o caráter da pregação de Paulo, estudaremos com a ajuda de Deus na semana que vem, na lição de número 5. Então não vamos nos aprofundar nisto para não queimar o cartucho, ou como eu costumo dizer, para não cantar a pedra. Então, meus caros, bem, e aqui nós vamos ver isto, tá? Paulo, ele era um vaso escolhido, entendeu? Entenderam? Então, se ele era um vaso escolhido, havia urgência no trabalhar de Deus na vida dele. Observem que logo em seguida, tão logo Ananias orou por Paulo para que ele voltasse a enxergar, ele foi batizado. O texto diz claramente isso, no versículo 18, tá? Ele foi batizado. Aqui, quando se fala batizado, leia-se batizado no batismo de João, tá? No batismo de João, né? No batismo de João. Então, meus caros, é importante que isso esteja claro, tá? Muito embora Paulo tenha recebido o batismo no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Como é que você prova isso, irmão? Quando Ananias orou por ele,
ele disse claramente que o Senhor Jesus o havia enviado para orar por ele, Saulo, né, que ainda estava cego, e também para que fosse cheio do Espírito Santo, através da imposição de mãos, né? Enfim, e agora nós vemos aqui esse vaso escolhido já sendo batizado. Depois ele se reuniu com os discípulos lá em Damasco e depois disso já começou a discursar na sinagoga. Então havia uma urgência imediata para que Paulo fosse erguido como apóstolo, tá? E inclusive o apóstolo Paulo, inclusive, né? Ele se considerava o menor dos apóstolos, né? Ele, em certo momento, ele chegou a considerar-se indigno de ser chamado de apóstolo. Sabe onde isso está? Nós vamos aqui na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, e os versículos 8 e 9. Olha o que ele nos diz. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo. Mas antes ele diz assim, ó, vamos pegar do 8. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Aqui falando da aparição de Jesus já ressurreto, né? Que foi a visão gloriosa, né? A gente viu semana passada, né? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Tá? Então, meus caros, o apóstolo Paulo ele se considerava indigno exatamente porque ele, em outros tempos, perseguiu a igreja de Deus. Né? Não obstante a isso, meus caros, Paulo ele também foi um homem cheio do Espírito Santo. Tá? O ministério apostólico de Paulo foi marcado por feitos sobrenaturais, não apenas na questão dos seus discursos de pregação, mas de poder mesmo, sabe? Em determinado momento ele vai falar isso, ele vai testemunhar sobre isso, né? Mas aqui, primeiramente, importa vermos o seguinte, né? Que Paulo ele foi cheio do Espírito Santo logo no início da sua fé. Querem ver isto? Nós vamos voltar aqui para a leitura bíblica em classe, em Atos 9, tá? Versículo 17, que assim nos diz. E Ananias foi, e entrou na casa, e, impondo-lhe as mãos, viram que eu falei sobre a imposição de mãos? Disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus Cristo te apareceu, o Senhor Jesus Cristo, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Viram? Então, inicialmente, nós vemos aqui três coisas. Paulo foi evangelizado, Paulo foi alcançado pelos sinais divinos, tá? Por isso que eu disse em outras lives que a cura e os sinais e maravilhas são para a confirmação da pregação do Evangelho. Tá? Primeiro, Paulo foi evangelizado, né? Inicialmente, ele foi evangelizado diretamente pelo Senhor Jesus. E agora, o Senhor Jesus confirma isto através de Ananias. Tá? E agora, Paulo recebe a cura divina, né? Que foi a restauração dos seus olhos. E logo em seguida, ele é batizado no Espírito Santo. Porque o texto diz, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Né? Então, Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Mas era só isto? Não. Paulo também era um homem cheio de sabedoria do Espírito Santo. Né? E o ministério dele, como eu falei, foi marcado por
um evangelho de poder, de atos sobrenaturais. Tá? Deus realizou grandes coisas através da vida de Paulo. Sabe onde é que nós vamos ver isso? Aqui, no livro de Atos, capítulo 19, versículo 11. Olha o que está escrito. 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Viram aqui? Viram aqui? E observe que no mesmo capítulo, versículos antes, Paulo chega à cidade de Éfeso, e ele encontra lá alguns discípulos. A história nos diz que esses discípulos eram discípulos de Apolo, tá? Que naquela ocasião estava lá em Éfeso. Observe que quando Paulo chega lá, neste local, ele vê os discípulos evangelizando, pregando, e ele pergunta assim: já recebestes o Espírito Santo quando crestes? E os discípulos falam: nós nunca ouvimos nem mesmo falar que haja Espírito Santo. E aí Paulo pergunta para eles assim: em que batismo sois batizados então? E aí eles respondem: no batismo de João. Aí Paulo: opa, peraí, certamente João vos batizou com água para arrependimento de pecados, sinalizando que depois dele viria um que batizaria no Espírito Santo, o qual é Jesus Cristo. E aí, a Bíblia nos diz aqui que Paulo, impondo sobre ele as mãos e orando, desceu-lhes o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Isso está aqui em Atos 19, versículos 1 a 6, para quem quiser ver maiores detalhes sobre esta. E nós vamos ver no versículo 8 o seguinte, que aí vai dizer assim: e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Viram? Então aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele era um homem cheio do Espírito Santo, mas também era cheio de sabedoria dada pelo Espírito Santo de Deus. E ele vai dizer isso aqui, sabe onde? Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 4. Olha o que ele nos diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. E vamos lá, vamos avançar um pouquinho na leitura. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, meus caros, aí ele acrescenta no 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Viram aqui? Então Paulo era um homem cheio de sabedoria, cheio de unção, cheio de poder, tá? Cheio do Espírito Santo, tá? Então esta foi uma das marcas do ministério apostólico paulino, tá? Ele também era um homem de elevada cultura. Nós vamos ver isso em Atos capítulo de número 22, versículos 2 e 3. E depois saltaremos para o versículo 25. Aqui. Nos diz assim. Vamos pegar do primeiro, para a leitura ficar coesa. Aqui narra o discurso de Paulo em sua defesa perante as autoridades. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E, quando ouviram, falardes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. Isso aqui é o narrador falando,
do conhecimento cultural de Paulo, né? Paulo era um homem versado em vários idiomas, né? Não só no grego, mas no grego clássico, no grego koiné, que era o popular, mas também no hebreu, né? E no aramaico. E aqui nós vemos isso. Porque quando ele começou a falar em língua hebraica, ó, o silêncio foi um silêncio, aqui foi um silêncio de surpresa. Não esperavam por isso, tá? E disse: quanto a mim, sou varão judeu nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Então, Paulo aqui ele fala da instrução intelectual, da instrução cultural, tá? Falamos aqui, inclusive, na primeira aula, acerca da formação acadêmica de Paulo. Trouxemos isso aqui, tá? Quem quiser ver, vai lá na nossa linha do tempo, ver a lição de número 1, tá? Nós tratamos aqui. Não vamos retornar até lá para ganharmos tempo. E nós vamos saltar agora para o versículo 25, tá? Que vai nos dizer assim: e quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Observe que aqui Paulo invoca os seus direitos de cidadania romana, tá? Porque não esquece, como nós vimos nas primeiras aulas, Paulo detinha dupla nacionalidade, nacionalidade israelita, tá? E nacionalidade romana, né? Por isso que ele usava dois nomes, o nome Saulo, que é o nome judeu dele, tá? E aqui, como ele foi constituído apóstolo dos gentios, o Senhor achou mais conveniente que ele usasse o nome Paulo, que é o seu nome romano, tá? Já falamos isso aqui, né? E além disso, além de ser esta também ser uma marca do ministério apostólico paulino, nós vamos ver a marca mais emblemática do ministério de Paulo, que foi o chamado ao sofrimento. Meus caros, isso está escrito. Querem ver? Querem ver onde está isso? Nós vamos mostrar aqui. Primeiramente, nós vamos voltar aqui à nossa leitura bíblica em classe. Nós vamos ver o que eu acabei de falar aqui em Atos. Para quem não estiver com a lição, pode acompanhar pela Bíblia, tá? Atos 9:16. Olha o que nos diz o trecho. E eu, Jesus falando para Ananias, tá? Lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Né? Aqui, depois do Senhor Jesus ter dito a Ananias que Paulo era um vaso escolhido para levar o nome dele aos gentios, aos grandes e pequenos e também aos nobres da casa de Israel, Jesus diz agora para ele assim: e eu mostrarei a ele, Paulo, o quanto deve padecer pelo meu nome. Aqui nós vimos claramente um chamado ao sofrimento. Sim, meus caros, porque Paulo agora sofreu, e sofreu não foi pouco não, tá? Nós vimos aqui mais cedo, tá? Que Paulo começou a ministrar e logo confundindo os judeus, né? E os judeus já começaram a se articular para matarem a Paulo. Sabe onde é que isso está? Está no versículo 22. 22 não, é 22? Não. Está, sabe onde? No versículo 23. E, tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Matar quem? Paulo, né? Eis aqui a ironia, meus caros. O perseguidor agora passa a ser perseguido. Olha aí.
passou a ser perseguido. E olha o que nos diz os versículos seguintes, 23 e 24. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E, como eles guardavam as portas, tendo tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Viram? Que ironia, não é? O perseguidor agora passa a ser perseguido, né? E tem uma passagem, inclusive, que o próprio Paulo fala a esse respeito, né? Que ele diz que agora passou a ser perseguido, né? Mas vamos ver ainda o sofrimento do ministério de Paulo no capítulo 4, versículo 9 da primeira carta aos Coríntios. Olha o que nos diz o trecho. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Viram aqui? Aqui é uma referência aos sofrimentos que ele e os demais cristãos viriam a passar por causa do nome de Jesus, tá? Então, meus caros, aqui nós vemos algumas marcas do ministério de Paulo, do apostolado de Paulo, tá? Então, o ministério dele foi marcado por todas essas 5 situações que nós mostramos aqui, né? Primeiramente, ele foi um vaso escolhido, né? Ele se considerou o menor dos apóstolos, era um homem cheio de sabedoria do Espírito Santo, era um homem de elevada cultura e foi um homem chamado ao sofrimento, tá? Bem, e agora vamos falar um pouco, em ligeiras palavras, sobre as características essenciais do ministério apostólico de Paulo. A primeira delas é que ele foi chamado diretamente por Deus, tá? Nós vamos ver isso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Esse barulhinho aí que vocês estão ouvindo aí ao fundo, meus caros, é a chuva, tá? Está chovendo pesado aqui, né? O mês de outubro aí está sendo surreal, tá? Enfim. Atos 13, já achamos aqui. Vamos pegar os versículos 2, depois vamos saltar para o versículo 8 e depois saltaremos para o versículo 46. Olha o que nos diz. O 2. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Viram? Vou repetir. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Agora, saltaremos para o versículo 8, que assim diz: ali, é 8 mesmo? Não, é o versículo 9. É isso mesmo? Tá certo, o versículo 9. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse, aqui ele chamou Elimas, o mágico, né, de filho do diabo, cheio de toda injustiça e de todo engano, enfim.
E aí, imediatamente, Paulo o amaldiçoou com a cegueira. Né? Enfim. E agora vamos saltar para o versículo 46. Que assim está escrito. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Viu? Então aqui, Paulo fazendo aqui a defesa do seu chamado para pregar aos gentios. Daqui a pouco a gente retoma isso, tá? E aqui nós vamos agora para Romanos, capítulo de número 1, e o versículo também 1. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Viram? E também em primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1, que está na leitura bíblica em classe, que diz assim, ou melhor, é o nosso texto áureo, que está escrito assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Observe que esta é a saudação em que Paulo usa em praticamente todas as suas cartas. Vocês vão ver isso lá, tá? Quer ver que o que eu estou dizendo é verdade? Vocês vão ver a mesma saudação em Gálatas. A gente viu em Romanos, viu em Coríntios e agora a gente vai ver a mesma saudação em Gálatas. Tá? A gente vai para o capítulo de número 1 de Gálatas, versículo 1 e saltaremos para o 15. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Viram? E o 15, que está na leitura bíblica em classe. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Tá? E sobre isto, aqui o comentarista destaca algumas situações sobre o chamado de Paulo. Olha o que ele nos diz. Paulo estabeleceu 3 requisitos para ocupar o apostolado. O primeiro e mais importante é a chamada e a comissão específicas por parte do Senhor Jesus Cristo. Os outros 2 requisitos são firmados em Coríntios 9, versículos 1 e 2. Tá? Já a gente vai ver isso, tá? Enfim. E o segundo requisito é o que o apóstolo deve ter visto o Senhor Jesus Cristo. Tá? Já a gente retoma isso. Tá? Então, meus caros, aqui nós vamos ver que a primeira característica do ministério apostólico de Paulo e também dos apóstolos em geral é que eles eram chamados diretamente pelo Senhor, tá? Neste caso diretamente por Cristo, porque perceba-se que os apóstolos, os 12, eles foram chamados por Jesus, né? E aconteceu semelhantemente isto também com Paulo, tá? E aqui agora nós vemos que o ministério de Paulo, além de ter como característica ser chamado por Deus, ele também detinha autoridade espiritual. Vamos ver isso aqui em Romanos, capítulo 11, versículo 13, onde ele diz o seguinte, Romanos 11, 13. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Viram? Aqui Paulo está chancelando, reforçando a autoridade espiritual que lhe foi dada. Tá? E esta autoridade, ele também o faz
quando se dirige aos Coríntios, aqui no capítulo 9, versículos 1 e 2, tá? Que ele reforça essa autoridade espiritual, porque né, alguns questionavam a autoridade apostólica de Paulo, tá? Alguns judeus, alguns cristãos em Coríntios, inclusive, até em Roma, por isso que Paulo falou aquilo, lá no capítulo 11, versículo 13, que acabamos de ler, tá? E também agora nós vamos ver aqui na carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 1 e 2. Olha o que diz o trecho. Não sou eu apóstolo? É uma pergunta retórica, né? Porque aqui é em tom de afirmação, tá? Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra do Senhor? Ele fecha com essa série de perguntas. E aí ele diz assim, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Viram? Então aqui Paulo faz uma defesa do seu apostolado perante aqueles que o questionavam, a sua autoridade espiritual, dada pelo Senhor Jesus Cristo, na condição de apóstolo também dos gentios. Tá? Então, meus caros, esta é a ideia. Tá? Então, vamos ver que esta autoridade não foi autoridade dada por homens, foi autoridade espiritual. É tanto que nós vemos aqui, né, quando falamos do chamado, ele faz questão de dizer que foi chamado pela vontade de Deus, né? E isto é confirmado em Atos 13, 2, como nós lemos aqui, tá? Que o Espírito Santo mandou separar a Barnabé e a Saulo, né? Para a obra para a qual ele, o Espírito Santo, os havia chamado, tá? E agora nós vamos ver também que esse chamado era uma vocação para anunciar aos gentios, tá? E nós vamos ver isto aqui mesmo na fala de Jesus no capítulo 9, versículo 15 de Atos, tá? Quando ele diz que Paulo é um vaso escolhido para levar o nome de Jesus aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Reis aqui, como falamos em aulas anteriores, é traduzido também por autoridades, tá? Autoridades políticas, né? Presidentes da República, governadores, tá? Enfim. Paulo era vocacionado aos gentios. E nós vamos ver isso em Atos 22, 14. Tá? Olha o que nos diz o trecho. E ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Porque, o 15, né? Só para concluir, para sacramentar. Porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Viram? Viram aqui? Então, meus caros, isto aqui é Paulo discursando perante as autoridades, né, fazendo a sua defesa contra as acusações que os judeus traziam contra ele. E aqui Paulo reforça o seu ministério apostólico e também fala da sua vocação aos gentios. E nós vamos ver também aqui isto, sabe onde? Primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 7, que assim está escrito. Timóteo 2,7. 1 Timóteo 2,7. Para o que? Digo a verdade em Cristo, não minto.
fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Viram? Na fé e na verdade. Também nós vamos ver isso aqui na primeira epístola, na segunda epístola já de Timóteo, tá? Capítulo 1, versículo 11. Olha o que nos diz o apóstolo. Né? Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Viram, meus caros? Aqui está. Paulo foi originariamente vocacionado aos gentios. Tá? Então, meus caros, nós vamos ver isto claramente. E assim, só retomando aqui um ponto que havíamos de falar, ainda sobre os requisitos, né? Porque quase que eu esqueço de falar sobre isso, mas dá tempo ainda. Né? Sobre a autoridade espiritual e sobre o chamado, o comentarista traz aqui o seguinte, que o segundo requisito apostólico é que este deve ter visto o Senhor Jesus Cristo. E ele fala, no caso de Paulo, esse requisito foi satisfeito na entrada de Damasco. Né? O terceiro requisito talvez não seja a rigor um requisito, mas uma característica ou prova do apostolado. Refiro-me, o comentarista fala aqui, ao seu apelo aos coríntios, que são por eles chamados de o selo do seu apostolado. Noutras palavras, Paulo apelava para a eficácia de seu ministério, especificamente no plantio das igrejas. Tá? Fica evidente, pois, que o único requisito do apostolado é a chamada pessoal e a comissão do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, meus caros, isso aqui ele deixa claro aqui o seguinte, que ter visto o Senhor Jesus ressurreto não é pressuposto básico para o apostolado, pois outros o tinham visto, e nem por isto tornaram-se apóstolos. Né? Enfim, então só para deixar isso claro, tá? Pois bem, e aqui falando da vocação aos gentios, né, de Paulo, o ministério dele, em que pese ele não ter pregado só para os gentios, ele pregou predominantemente para os gentios. E é graças à pregação de Paulo que as igrejas da Europa inteira, dos seus dias e também da Ásia Menor, né, foram alcançadas. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre esta vocação aos gentios, na semana que vem em diante, tá? Quando falarmos da pregação de Paulo, da mensagem de Paulo, tá? E também vamos falar um pouco sobre as viagens missionárias de Paulo, tá? O que reforça o caráter vocacional do seu ministério aos gentios, tá? Que foi o primeiro requisito essencial do chamado dele, tá? Como o próprio Senhor Jesus deixou claro aqui, e nós vimos isso no início, o de que Paulo era um vaso escolhido para levar o nome do Senhor aos gentios. E para nós fica a seguinte lição. Eu sempre tenho dito que a era de Paulo passou, Pedro, Tiago e João também, né? Hoje o Senhor Jesus Cristo conta com você e comigo para levar o nome dele perante todas as gentes, tá? Então, meus caros, se hoje nós estamos aqui pregando, ensinando, né, é porque lá atrás Paulo e os demais apóstolos deram as suas vidas pela causa deste evangelho. Tranquilos, meus caros? Então importa-nos valorizar esta graça salvífica que foi consolidada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e chegou até nós por meio da pregação evangelística destes homens, sobretudo de Paulo, de Barnabé e de outros,
e também de Pedro e João, que trouxeram os escritos para nós, para que hoje nós viéssemos a crer no nome de Jesus. Tranquilos, meus caros? Bem, por hoje é só. Passamos aí cerca de 5 minutos. Começamos às 7h35. Então, meus caros, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana no Senhor. E se cuidem dos seus, porque a pandemia não passou, tá? Vamos continuar nos cuidando para que venhamos a nos preservar. Tranquilos, Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus e tenham um ótimo domingo e um bom início de semana. Fui!